Estamos de volta com Ping Pong com Bonfá. Hoje o convidado é o urologista Paulo Egídio e a nossa conversa continua. Aumentar por quê? Você precisa? Você está tendo problema de penetração? Você diz muito está escapando com para as facilidade? pessoas que vêm aqui e querem aumentar o pênis no teu consultório? Tipo, no teu caso não é específico, entende? Então, para eu dar uma opinião embasada e respaldar para que ele entenda e aceite, eu tenho que analisar o pênis flácido, eu tenho que induzir uma ereção no consultório com remédio e eu tenho que fazer uma ultrassonografia no pênis. O que é o pênis flácido? Ele em repouso? Em repouso. Agora, em repouso, existe uma variação de tamanho a depender de ter mais ou menos sangue dentro do pênis. Então, se entrar numa água fria, numa água gelada, o pênis retrai muito. Entendi. Então, aquilo não é parâmetro de um pênis. Não serve. É um pênis num ambiente aquecido, sem grandes ansiedades e tensões, que vai produzir retrações excessivas. Então, às vezes o paciente procura porque ele está insatisfeito não com o tamanho ereto, mas com o tamanho flácido. Então, a insatisfação com o tamanho, ela envolve insatisfação como? O pênis flácido, o pênis ereto, e justifica. E aí a orientação ela está baseada e facilita o doente entender, e até ele sair do consultório e falar: poxa, eu achei que precisava, no fundo eu não preciso, agora eu entendi que eu não preciso. Nessa consulta sobre esse assunto você falou mais duas coisas. A segunda é que você faz uma estimulação no consultório. Como isso é feito? Então, existe um recurso com remédio, que é um vasodilatador, porque a ereção é uma vasodilatação. Para o pênis ficar rígido, precisa dilatar, precisa relaxar os vasos. Então, esse medicamento, uma vez introduzido, uma agulha bem fininha na base do pênis, que não tem quase sensibilidade, a ereção vem de forma involuntária, não precisa de desejo. E aí, no consultório, consegue-se então simular, analisar todos os parâmetros de tamanho, rigidez vertical, entender se a queixa dele procede ou não. E aí, o doente, mediante essa análise mais individualizada e com o pênis flácido ereto, eu consigo dar subsídios para ele entender se a condição dele é normal ou não. E você falou que também tem que fazer um ultrassom. O ultrassom, ele serve para analisar fluxos sanguíneos dentro do pênis, analisar se tem cicatrizes, fibroses que faz diminuir o pênis. Um exemplo, recentemente um paciente me veio à procura numa consulta médica, e a primeira pergunta que ele fez para mim, ele falou: Dr. Paulo, pênis diminui de tamanho? Eu falei: sim, pode diminuir. Ele falou: graças a Deus. Por quê? Por quê? Porque ele recebeu uma informação que ele estava achando que o pênis dele estava diminuindo de tamanho ao longo da vida. E ele recebeu a informação que ele devia estar louco, porque pênis não diminui de tamanho. Então ele começou a achar que ele estava ficando louco. Então, quando ele fez essa pergunta, eu falei que podia diminuir ao longo da vida, ele imaginou que ele não estava ficando louco. Você aliviou. Então, quando eu induzi a ereção, realmente ele estava desenvolvendo uma fibrose no pênis, cicatrizes internas, que, como é um cilindro hidráulico, ele insufla e chega até aqui. Se tem cicatrizes, ele não distende, ele começa a diminuir de tamanho. Entendi. Então, o pênis pode diminuir de tamanho ao longo da vida, pode perder a rigidez axial, a rigidez vertical, pode, na formação do pênis, ele nunca ter tido uma rigidez axial adequada, e ele toma esses remédios vendidos para melhorar a ereção, a rigidez, e ele não consegue ter penetração adequada, ou se penetra, escapa com facilidade. Por quê? Esses remédios não resolvem todos os casos. Você está gostando da entrevista com o Dr. Paulo Egídio? Então entre lá no canal do Ping Pong com Bonfá no YouTube, visite, compartilhe, e lá também você vai poder encontrar outras entrevistas.
É só acessar, muito fácil. Ping Pong com Bonfá lá no YouTube. Espero você lá.